E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos lá com mais uma aulinha da semana. Hoje, pessoal do segundo ano aí, nós vamos começar uma introdução ao estudo da termodinâmica. Até o momento a gente estava estudando a termometria, a calorimetria, né? Aquela parte mais básica. Agora vamos para a parte mais básica da termodinâmica, que envolve o estudo, basicamente o estudo da física, né? Do estado gasoso da matéria. Beleza? Então, a parte que nós vamos fazer aqui, que nós vamos estudar hoje, chama-se estudo dos gases na física, tá? Na química também é amplamente estudado isso daí, pessoal, principalmente o pessoal que faz técnico em química, né, vai estar muito familiarizado com os conceitos, com as leis que a gente vai trabalhar aqui, beleza? A única coisa é que a gente vai dar mais aquela roupagem da física mesmo, olhando para os experimentos históricos e que deram origem a essas leis mais históricas que depois serviram de base, né, para o avanço da termodinâmica, tá? Então, na aula de hoje a gente vai se limitar ao estudo de transformações gasosas, mais especificamente as transformações notáveis, beleza? Tá? Vamos lá então começar a falar dos gases. Bom, isso aqui é só uma introduçãozinha bem rápida que eu vou fazer, tá? Não vou usar muito tempo nisso daqui, porque muitos aí já tiveram bastante aulas em outras disciplinas, como eu disse anteriormente, que trata dos gases, né? O gás, então, é um estado da matéria, digamos, o mais caótico, né? Porque quando a gente pensa na estrutura da matéria, o gás é uma coisa totalmente assim, sem estrutura mesmo, porque as moléculas estão, né, completamente independentes uma das outras e se movem de maneira aleatória, certo? Então eles não têm uma estrutura definida, como eu deixei aí, beleza? É, como elas estão totalmente dissociadas umas das outras, a interação molecular entre elas é muito, muito, muito pequena. É isso que dá o formato, o jeitão do gás nesse caso aí, tá? E aí o que a gente usa na física para estudar os gases? Aqui, principalmente na educação básica, a gente faz uma limitação com o que nós chamamos de gases ideais. Gases ideais são aqueles que a gente pode é, fazer algumas aproximações e desprezar algumas interações que acontecem entre as moléculas enquanto elas se movem lá dentro, quando elas estão compondo o gás num determinado recipiente, né? Para que a gente possa aplicar as leis da mecânica no estudo desse gás. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da pressão do gás, o que é a pressão, né? Que é uma das variáveis aí de estado que nós chamamos do gás. É a força que o gás faz na parede do recipiente, certo? É, essa força ela não está limitada aos gases, né? Qualquer corpo que esteja apoiado numa determinada superfície, por exemplo, está fazendo uma pressão. É uma relação entre a força e a área da superfície em que essa força está sendo exercida, né? Beleza? Então, no gás é dessa forma que a gente vai conseguir estudar. E as outras coisas também, por exemplo, a temperatura, lembra que a gente falou da. Isso a gente falou, a gente estava em aula lá na ETEC ainda, né? Sobre o modelo cinético da temperatura. O modelo cinético nada mais é do que um modelo mecânico para entender como que funciona a temperatura das coisas. Para o gás vai continuar sendo aplicado esse modelo cinético, tudo bem? Muito bem. É, temperatura, pressão, a outra variável é o volume, eu já até meio que deixei aí, esqueci de selecionar aqui, tá? O estado de um gás, ele é determinado por três variáveis, são elas a pressão, temperatura e volume, como muitos de vocês sabem. Então, é assim, quando a gente fala de estado da matéria, né? A gente está olhando para uma coisa um pouco mais ampla do ponto de vista de como a matéria se encontra, ou é líquido, sólido ou gás, né? Assim, na educação básica a gente usa essas três divisões. Quando a gente está falando na termodinâmica, a gente está tratando da física de gases, tá? O estado de um gás, tá? Ele vai ser definido por um conjunto desses três dados aí, desses três valores: pressão, temperatura e volume. Se mudar um pouquinho a pressão do gás, a gente já fala que ele está num outro estado. Beleza? Então não confundir essas ideias de estado quando a gente está falando no caso do gás. Por isso que eu estou falando que o estudo do gás é um pouco. Eu já estava falando isso anteriormente, né? Nas outras aulas.
que o estudo do gás ele é um pouco mais complexo quando a gente compara com os sólidos e líquidos, beleza? Principalmente quando a gente está falando de fenômenos térmicos, tá? Que envolvem mudanças nessas três variáveis aí interdependentes, beleza? Uma depende da outra, tá? Então, quando uma coisa acontece, né? E que envolve um gás, a gente está falando de uma transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? É quando o gás ele muda de estado, certo? Tendo uma de suas variáveis alterada, tá? E por que a gente fala que se transforma? O gás se transforma. Porque quando você muda uma variável de estado do gás, pelo menos uma outra também vai mudar. Beleza? Vai haver essa variação. Pelo menos uma. Estou falando que no caso mais comum, você muda a pressão do gás, está mudando tanto o volume quanto a temperatura também. Certo? Então, por isso que se chama transformação gasosa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, tá? Um quadrinho representando um estado inicial do gás, estado 1. Esse gás ele vai passar para um estado 2, certo? Note que os valores mudaram, antes era P1, V1, T1, agora passou para P2, V2 e T2, e isso que nós chamamos de transformação. Beleza? São essas transformações gasosas que acontecem, por exemplo, só para dar um pouco mais de contexto, no interior de um sistema termodinâmico que funciona por meio com um gás operante ali dentro, tá? Esses termos que eu estou falando aí é tudo termo mais acadêmico para falar, por exemplo, de um motor, certo? Um motor a combustão. Um motor a combustão é um sistema termodinâmico, tem um gás lá que opera, ou seja, que realiza trabalho, que é usado para transformar energia, certo? E ele opera sofrendo, esse gás que está lá dentro opera, sofrendo transformações, certo? Sofrendo transformações gasosas. Tá? Como eu disse anteriormente, existem transformações que são notáveis, são transformações que na verdade, deram base para o estudo da termodinâmica. Foram elas que foram exploradas, isso daí século XVIII, certo? Século XVII, século XVIII, né? E que deram origem à termodinâmica mais avançada e tal. São elas, essas transformações, a transformação isotérmica, nós damos o nome de isotérmica, iso mesmo, térmica de temperatura, né? A temperatura ela é constante, tá? Nós temos a transformação isobárica, que é uma transformação que acontece a pressão constante, né? E a transformação isométrica. A transformação isométrica também é chamada de isovolumétrica, tá? Ou isocórica, beleza? Então, assim, tem esses outros dois nomes, eu acho que eu não coloquei explícito aqui na apresentação, mas a gente vai falar muito dessa transformação ainda, tá? No estudo das máquinas térmicas lá e tal, então eu aproveito para colocar na próxima aí. Eu não lembro de ter escrito mesmo, mas eu vou passar para vocês, tá? Beleza? Vamos começar então com o estudo da transformação isotérmica. Então suponha que eu tenho aí um sistema termodinâmico, tenho um gás, tá? Eu peguei a primeira figurinha que apareceu, viu? Peguei a primeira figurinha que apareceu aí, mas isso realmente não importa. Depois a gente vê alguns exemplos mais práticos. E aí eu tenho um sistema termodinâmico aqui, né? Certo? Num recipiente preso por um êmbolo. Êmbolo é tipo essa tampa desse cilindro que pode fazer com que o volume varie, né, subindo e descendo, tá? E aí, note que tem um pezinho só em cima desse êmbolo, certo? Tá? Esse pezinho está representando qual é a pressão, né? Para o êmbolo ficar parado, a pressão de dentro tem que ser igual à pressão de fora, tá? Aí o que acontece? Se eu aumentar a pressão desse sistema, colocando mais pezinhos ali em cima, né? De uma maneira que a temperatura permaneça constante, o que deve acontecer com o volume? Vocês imaginam o que deve acontecer com esse êmbolo? Eu coloco mais pezinhos aqui em cima, sem mudar a temperatura. O êmbolo vai descer, reduzindo o volume, certo? Então, se a temperatura é mantida constante, note que a temperatura no estado 1 e no estado 2 aqui tem o mesmo valor, né? Se a temperatura é mantida constante e eu aumento a pressão sobre o gás, olha o que acontece com o volume. O volume diminui, certo? Então, se nós olharmos para essa transformação isotérmica, nós conseguimos chegar em qual conclusão? Na que a pressão
e o volume de um gás são inversamente proporcionais, certo? Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, quer dizer que o produto entre elas é constante, né? Isso daqui é simplesmente da análise matemática, né? Aritmética mesmo, de relação entre grandezas, certo? Quando elas são inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, se eu pegar o valor da pressão depois e multiplicar pelo valor do volume depois da transformação, essa multiplicação, o valor desse produto vai ser o mesmo se eu fizer essa mesma conta com os dados iniciais, tá? Isso a gente chama de lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti, certo? Né? A lei leva o nome dos caras que fizeram um estudo experimental e chegaram nessa relação. Beleza? Então, numa transformação isotérmica, tá? O que, que a gente consegue descobrir? Que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Beleza? Tá? Aí tem gente que sempre tem dúvida nessa aula aí, fala, mas se é inversamente proporcional, por que você está multiplicando um pelo outro? Sempre perguntam isso, desse jeito. Por que você está multiplicando um pelo outro? Veja, se o produto entre duas grandezas é constante, vamos chamar de K aqui, por exemplo, tá? Elas são inversamente proporcionais. E essa visão que normalmente a gente tem mais da matemática, porque quando a gente fala de inversamente proporcional, a gente está pensando numa divisão. Qual divisão é essa? Eu vou passar o volume ali, ó, para o outro lado dessa equação. Como que eu passo ele? Dividindo ali na constante, né? Ó, é uma constante dividido pelo volume, tá? Então note que esse valor K é constante, é um número, tá? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser o número que for, beleza? Nem unidade de medida tem, tá? É, é... Não, ele tem uma unidade de medida sim. Eu falei porcaria. Deixa os bandidos discutir depois, tá? É agora que viria uma edição, hein? Mas enfim, como a gente não tem tempo, vamos embora. Então, note que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, porque como o volume está tá no denominador do lado direito aqui, se eu aumentar o valor dele, eu vou dividir essa constante por um número cada vez maior, fazendo com que a pressão fique menor, certo? Por isso que são inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá. Graficamente, como que fica a lei de Boyle? Isso é muito importante, tá? Como que fica a lei de Boyle? Esse gráfico aqui que eu estou colocando para vocês, que tem no eixo Y a pressão e no eixo X o volume, ele é muito importante para o estudo da termodinâmica na física, tá? Ele é chamado de diagrama PV, ou diagrama da pressão pelo volume, como vocês preferirem aí, tá? No diagrama PV, geralmente é que nós vamos representar graficamente as transformações que um gás sofre é, quando ele faz parte de um ciclo, né? Que gera, por exemplo, transformação de energia, como no caso do motor a combustão que eu falei anteriormente para vocês, beleza? Esses gráficos aqui, tá? Tá vendo que cada um está representando uma temperatura? Você tem um roxo, um azul, um verde. Eles são chamados de, eu acho que eu não coloquei o nome também na apresentação, isotermas. Vou completar aqui, tá? Depois na hora de exportar lá para o PDF, eu coloco direitinho, tá? Então cada gráfico desse representa o que nós chamamos de isoterma. O que é isoterma? É a curva que representa a transformação isotérmica, certo? Então ela fica uma curva desse jeito, obviamente demonstrando uma proporcionalidade inversa entre as grandezas, né? Beleza? Se a gente lê esse gráfico aqui, certo? Ó, tá vendo? Daqui para cá, o eixo X, se eu for para a direita, eu estou pegando valores cada vez maiores de volume, certo? Então os pontos estão indo assim, certo? Estão marcando uns pontos aí. O que acontece com a pressão de cada um desses pontos? Enquanto o volume aumenta, olha só, diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Beleza? E professor, você falou que cada uma dessas isotermas representa uma temperatura diferente, né? Aí nós temos T1, T2 e T3. E qual a relação entre elas? Qual delas é maior? Qual delas é menor? Por enquanto, o que eu posso falar para vocês tá? Depois a gente vai explorar isso com mais propriedade nas aulas que vem depois dessa. Quanto mais afastada a isoterma tiver dos eixos do diagrama PV, maior vai ser a temperatura que ela vai representar. Beleza? Maior vai ser a temperatura que ela vai representar. Na verdade, dá até para a gente ver matematicamente, pelo menos,
né, dá para a gente ver isso aqui. Imagina que aqui eu tenho um valor de determinada pressão, sei lá, P1, certo? Se eu pegar as outras isotermas aqui, tá vendo? Ó, comparar esses três pontos aqui, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou ter volumes, para a mesma pressão, volumes maiores, certo? Isso aí só vai acontecer em temperaturas maiores, certo? Eu vou precisar de uma temperatura maior. Vai ficar mais claro nos próximos slides aí. Beleza? Muito bem, então, transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Pressão e volume inversamente proporcionais. E na transformação isobárica? Na transformação isobárica, a pressão permanece constante, né? Certo? E aí o que eu vou fazer? Vou aumentar a temperatura. Então eu coloco uma fonte de calor aqui, né? Coloco uma fonte de calor aqui, certo? E aí o que acontece com esse êmbolo para a temperatura, como ele está livre, né? Esse êmbolo ele pode se movimentar livremente, não tem atrito nem nada, a gente está desprezando essas forças, tá? É, para que o recipiente continue estável com a pressão sendo a mesma, a tendência é esse volume aumentar. Porque momentaneamente o que acontece? Quando a temperatura aumenta, o grau de agitação, lembra disso, das moléculas aumenta. Então quer dizer que elas vão se movimentar com uma velocidade maior. Elas vão se chocar com uma frequência maior, se você considerar os choques mecânicos entre as moléculas e a parede interna do recipiente, inclusive o êmbolo, certo? Beleza? Então, para a pressão ali dentro permanecer constante, o êmbolo levanta, fazendo com que a área interna do recipiente aumente, certo? Aumentando essa área interna e aumentando a frequência ao mesmo tempo com que as moléculas se chocam, a pressão permanece constante. Mas ao aumentar essa área, o volume está aumentando. Então, o que isso quer dizer? Estudando uma transformação isobárica, nós vemos que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, certo? E aí, como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, dá uma olhada, ó. A razão entre elas é constante. Aí funciona da mesma forma, tá, gente? Deixa eu já mostrar para vocês que eu tinha mostrado anteriormente. Se o volume dividido pela temperatura é uma constante, tá? Então quer dizer que se eu isolar o volume em função da temperatura, dá uma olhada no tipo de relação que a gente tem. Uma relação linear, né? Direta, tipo uma equação de primeiro grau, digamos assim, tá? Tem várias formas de a gente falar isso. Se a temperatura aumenta, olha o volume, aumenta também. Beleza? Então é comum isso daí, a gente representar a proporcionalidade direta entre grandezas como uma razão, que é a constante. E aí, se eu aplico isso para os estados 1 e 2 aqui, né? Note que a pressão é a mesma, ó, no estado 1 e no estado 2, certo? O que muda é o volume e a temperatura. Nós temos o que nós chamamos de lei de Gay-Lussac, beleza? Ó, gente, vocês não precisam saber esses nomes aí não, tá? Não precisa saber. Esses nomes são só uma referência, aqui pelo menos no estudo que a gente está fazendo. É importante porque você consegue, digamos, associar uma lei à outra. E cada uma delas há uma transformação. Mas não é necessário que você decore esses nomes aí. Beleza? Muito bem. Graficamente, como que fica a lei de Gay-Lussac? Se eu pegar um gráfico do volume pela temperatura, né? Dá uma olhada. É isso aqui que eu estou tendo refletido, ó, ali. Certo? Volume é igual a uma constante vezes a temperatura, tá? Para isso acontecer, tem um detalhe também. Tem um certo detalhe. Como vocês estão vendo, é uma reta, o gráfico de uma reta que, se eu prolongar aqui, vai passar por onde? Na origem. Olha só que louco a origem desse gráfico. Na origem desse gráfico, eu teria um ponto no qual a temperatura é zero e o volume é zero, né? Qual seria essa situação em que a temperatura é zero, dando um volume zero? Né? Quer dizer, nossa, professor, eu sei que 0 graus Celsius é gelado, mas quer dizer que os gases têm volume zero, volume nulo? Pois é, porque na verdade essa temperatura não é em graus Celsius, essa temperatura obrigatoriamente é na escala Kelvin, na escala absoluta, tá? Quando a gente está tratando de gases, a gente está usando leis físicas que dependem da temperatura, a temperatura deve ser considerada obrigatoriamente na escala Kelvin.
Beleza? Na escala absoluta. Volume, pressão, vocês podem usar a unidade que vocês quiserem quando estiver usando essas leis, tá? O único detalhe disso é que, por exemplo, o volume aqui V2 e V1 nessa expressão, eles têm que estar na mesma unidade, obviamente, tá? Agora a temperatura não tem essa condição mais superficial, não quer dizer que eu possa usar essa expressão, se as duas estiverem em graus Celsius, tá beleza. Não, não, vai dar errado. Vai dar errado. Eu acho que fica claro, né? Imagina um gás a 0 graus Celsius. Aí você vem nessa parte da expressão aqui e coloca zero ali. Aí vai ficar assim, tipo, vamos supor que é 200 ml, certo? O volume do gás a uma temperatura de 0 graus Celsius. Dá uma olhada nessa expressão aí. Sai. Não vai rolar. Então a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Inclusive esse experimento foi muito importante na determinação, inclusive ajudou, né, na determinação do zero absoluto, porque quando você faz esse mesmo gráfico, que eu estou esboçando, hein, gente, pelo amor de Deus, volume e temperatura, só que ele com graus Celsius, o que que acontece? Quando a temperatura é zero, vai dar um ponto aqui, ó, vai ter um determinado valor, e o gráfico vai estar assim, certo? Beleza? Aí a ideia que ele suscita, digamos assim, que esse gráfico joga pra gente pô, se isso daqui é uma reta, se eu for diminuindo a temperatura, é para continuar aqui essa reta. Será que vai ter um ponto aqui em que a temperatura é tão baixa que o volume é praticamente nulo? Sim, essa temperatura claro, né, uma situação que a gente na física básica toma como ideal, né? Mas sim, existe. É o tal do zero absoluto. Seria o valor de menos 273,15 no caso da Celsius ali. Beleza? Tá? Então isso é muito importante, que a gente tenha, que a gente lembre que quando a gente está tratando de gás, a gente usa a temperatura em Kelvin. Se você memorizar isso, já era. Isso não vai errar mais. Falou? Continuando então para a próxima transformação, nós temos a transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tá? O nome mais diferente é o isocórica. Vou deixar aqui assim, ó. Aí eu vou exportar uma dessa com as minhas anotações, beleza? Então note que eu tenho o gás aqui no estado 1, ele está numa determinada pressão, que é a pressão P1, eu esqueci de mudar aqui no slide, né? E depois a sua pressão passa para P2, por quê? Porque eu vou colocar uma fonte de calor aqui, aumentando a temperatura, e aí a gente sabe que se a gente não mexer nesses pezinhos aqui, em que estão regulando a pressão do gás, a tendência é esse êmbolo aumentar, mas eu não quero, eu quero explorar isso de uma maneira, essa transformação de uma maneira que o volume permaneça constante. Então, para ele permanecer constante, eu preciso colocar mais pezinhos aqui, certo? Aumentando então a pressão. Ou seja, o volume, que é V1, e passa para um volume, na verdade, ele permanece o mesmo, V1, né? Tá bom? A temperatura, quando ela aumenta para T2, faz com que a pressão aumente para P2 também. Ou seja, nesse experimento nós temos a conclusão de que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, a razão entre pressão e temperatura é constante, tá? E aí, se eu fizer o cálculo da razão entre pressão e temperatura no estado 1 e no estado 2 vai dar o mesmo valor, isso nós chamamos de lei de Charles, ok? Temos aí então a representação gráfica. Eu peguei até um gráfico um pouquinho diferente só para mostrar para vocês como pode ser representado. Ou representa-se com a rabetinha aqui do gráfico, ó, pontilhado, certo? Ou o cara coloca um ponto que não está preenchido, certo? Que é onde seria o zero absoluto. Quer dizer, a gente não sabe exatamente desse ponto aí, é uma situação ideal, na qual a pressão seria zero também, né? Na temperatura zero, volume zero e pressão zero também. Beleza? Considerando novamente temperatura na escala Kelvin. Beleza? Muito bem. Aí você fala assim, nossa, professor, complicado, né? Quer dizer, para cada transformação eu tenho uma lei física, certo? E por que a gente estuda dessa forma? A gente estuda dessa forma porque historicamente o progresso foi feito dessa forma, certo? Então a gente isolava cada uma das variáveis, né? Ó, vamos considerar agora o volume constante.
Vamos ver o que acontece com as grandezas. Vamos considerar agora a temperatura, porque experimentalmente assim era mais propício, certo, fazer esse tipo de estudo. Mas o que acontece quando uma transformação é do tipo qualquer? Por exemplo, uma transformação não é nem isotérmica, nem isocórica, nem isobárica, tá? Uma transformação é qualquer. As três variáveis vão mudar. O que acontece, tá? Bom, acontece uma transformação qualquer mesmo, mas para estudar a gente usa uma lei chamada Lei Geral dos Gases. Nessa aula eu vou apresentar para vocês só, eu não vou fazer a dedução, tá? Mas depois eu vou, com o estudo da equação de estado do gás, que é a equação de Clapeyron, a gente vai poder comentar um pouco mais sobre isso, tá? Então, para qualquer transformação, inclusive essas três que a gente estava analisando agora, tá? Nós podemos utilizar a lei geral dos gases, que é essa equaçãozinha que está aí. Na verdade, está mostrando para você que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, tá? Permanece constante. Então, se você pegar P vezes V dividido por T no estado 2 e comparar com o valor dessa mesma continha no estado 1, vai dar o mesmo resultado. Só tem uma condição aqui que eu coloquei, né? Que é considerar que a massa do gás permanece constante. A massa do gás é determinada, a gente mede, né? Indiretamente pelo número de mols. E aí a gente vai comentar mais disso na próxima aula. Mas se a massa for mantida constante do gás, então, por exemplo, é um gás que está dentro do pneu do carro, certo? Você não vai nem encher nem tirar gás dali. A massa vai permanecer constante, certo? Se a câmara tiver tudo bonitinha, sem furos, sem nada, tudo tampadinho, o gás vai permanecer constante. Então, é um gás que passa por uma transformação, pode passar por uma transformação, né, que a gente pode analisar pela lei geral. Beleza? Tá? Note que a lei geral, com a lei geral eu consigo qualquer uma das outras. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai analisar uma situação de uma transformação isotérmica. Bom, na transformação isotérmica, o que acontece? A temperatura é constante, então depois do fenômeno e antes do fenômeno, o valor vai ser o mesmo. Se eu pegar T2 e T1, vai dar o mesmo valor, certo? Por exemplo, 10 Kelvin. Estou viajando com esse valor, mas enfim, 10 Kelvin. Tá? Se tiver 10 de cada um desses dois lados da equação no denominador, eu posso multiplicar os dois lados por 10 e aí, ó, o que sobra? Olha, P2, V2 é igual a P1, V1, que é a lei de Boole-Mariotti. Beleza? E aí, mesma coisa com uma transformação isocórica ou transformação isobárica. Tá? Ah, professor, eu vou só memorizar essa para resolver problema. Se você quiser só resolver problema mesmo, você vai usar essa daí e acabou. Tá? É importante, porém, saber da onde que vêm essas leis, certo? Cada uma do estudo experimental de uma transformação específica que levou uma relação de proporcionalidade de grandezas, tá? Daquelas variáveis que estavam sendo alteradas no estudo do experimento ali. Beleza? Muito bem. Vamos para nossa parte de resolução de exercícios, tá? De exemplo. Bora lá resolver essas atividades. Muito bem. Começando pelo exemplo 1. Um gás ideal contido num cilindro de êmbolo móvel sob pressão de 1 atmosfera, 1 atm, possui volume de 150 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Pera lá, o cara já pegou a situação inicial aqui, um estado, eu vou chamar de estado 1, tá? E já lançou para a gente todos esses dados. Ó, pressão no estado 1, 1 atm, tá? Volume no estado 1, 150 litros, vou deixar anotado assim. E a temperatura no estado 1, 27 graus Celsius. Está tratando de gás? Passou a temperatura em Celsius? Já passa, já transforma em Kelvin para não ter erro. Vamos transformar em Kelvin então. Como é que transforma em Kelvin mesmo? Basta somar, né? 273. 27, então, vou somar 273. Essa temperatura inicial, na verdade, é 300 Kelvin.
É um valor que é bastante utilizado, 27 graus Celsius, para facilitar na conta, né? Muito bem. Letra A. Olha o que ele pergunta na letra A dessa questão. Qual é o valor da pressão desse gás ao ser comprimido isotermicamente até atingir o volume de 100 litros? Então, o gás vai sofrer uma transformação isotérmica, certo? A primeira transformação. E o seu volume de 150, inicialmente o volume é 150, passou para 100. Ó, 100 litros. E ele está perguntando qual é a pressão. Considerando que a transformação é isotérmica, gente, vê se você concorda. A temperatura final, que é T2, né, vai ser igual a T1, que é 300 Kelvin. E como a transformação, então, ela é isotérmica, eu vou usar a lei de Boyle-Mariotti para resolver esse problema. P2V2 é igual a P1V1. Eu sei que o produto da pressão pelo volume é constante numa transformação isotérmica. Bora lá então. Para isolar a pressão aqui, ó, eu vou passar o volume V2 dividindo, aí vai ficar P1V1 dividido por V2. Vamos substituir os valores, certo? Bora lá. Vai ficar P1, perdão, gente, 1 atm, que multiplica V1, que é 150 litros, dividido por V2, que é 100 litros. Beleza? 1 vezes 150, 150 mesmo, dividido por 100 vai dar 1,5. Então, a pressão, depois da primeira transformação aí do item A, passa a ser 1,5 atm, 1,5 atmosferas. Certo? Muito bem. Essa é a resposta da letra A, então. Beleza? Professor, pressão é medida em atm no sistema internacional? Não! A pressão no sistema internacional é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Lembra que eu falei força por pressão? Força por área, perdão, né? Então, se a gente pegar a pressão aqui, a unidade de medida é o Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá? E cada atm, a gente usa uma aproximação bem porquinha, tá? 1 vezes 10 a quinta Pascal. Não é tão porca assim, tá? Mas é 9,89 vezes 10 a menos 6. Cada Pascal é 9,89 vezes 10 a menos 6 atm. Então é uma aproximação até que legalzinha. Vai, eu falo porca, puro, é, pura, puro ego acadêmico, digamos assim. Vamos lá. Não meu, né? Falando da galera que se importa tanto com essas transformações aí. Vamos lá. Item B. Em seguida, então a gente está considerando uma transformação depois dessa primeira transformação, hein? Certo? Em seguida, o gás é aquecido isometricamente. O gás é aquecido isometricamente, ou seja, volume constante, tá? Até atingir a temperatura de 527 graus Celsius. Qual é o valor da pressão do gás a essa temperatura? Então, novamente, a gente vai ter que calcular uma pressão. É um outro valor de pressão que eu vou chamar aqui de P3, certo? Depois da segunda transformação, né? Considerando que agora a temperatura passa a ser 527 graus Celsius, tá? Vou transformar isso daí em Kelvin já. 800 Kelvin. Nossa, professor, como você transformou tão rápido? Na verdade, eu não transformei. Por quê? Dá uma olhada na temperatura inicial, 27 graus Celsius. Essa temperatura permaneceu constante na primeira transformação. Então, depois, a hora que o gás passou para o estado 2, olha só a temperatura aqui, 300 Kelvin, certo? Aí lembra que nas escalas Celsius e Kelvin, elas apresentam o mesmo valor para variações de temperatura, né? Eu acho que naquela ocasião, quando a gente estava em aula ainda, eu falei para vocês, olha, a escala Celsius e a escala Kelvin são equivalentes em termos de variação de temperatura. Isso quer dizer que se a temperatura aumenta 10 Celsius, ela também está aumentando 10 Kelvin. Ela só vai de um valor diferente para outro nas escalas.
né? Mas o valor do aumento é o mesmo. Então, se você pegar em Celsius, o que aconteceu com a temperatura de 27 para 527? Aumentou 500 unidades. Na Kelvin vai acontecer a mesma coisa. Então, de 300, somou 500, vai para 800. Beleza? E você ganha tempo com isso daí. Na hora de resolver o problema, a galera que está se preparando para ingressar no ensino superior, aí vai passar por vestibular, Enem, essas coisas. Vamos lá. Muito bem. Então, eu quero saber a pressão, sabendo que a temperatura final é 800 Kelvin. Lembrando que a pressão inicial agora vai ser o P2, que a gente acabou de determinar, 1,5 atm, e a temperatura inicial vai ser o T2, que era o 300 Kelvin. O que acontece com o volume? Constante, tá? Se o volume é constante, a gente vai usar então a lei de Charles, certo? Que diz que o produto não, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. E aí, vamos substituir os valores. Vai ficar assim, ó, não sai. Pressão P2, 1,5 atm, temperatura T2, 300 Kelvin, que é igual. Pressão P3, estou querendo saber. Já viajei aqui, né? Deixa eu corrigir uns negocinhos aqui, ó. Deixa eu só corrigir os índices para a gente não se perder. Aqui, na verdade, é P3 dividido por T3, que é igual a P2 dividido por T2. Eu sei que na hora lá nem vocês vão ligar muito para isso, mas enfim, vamos deixar direitinho isso aqui. P3 eu quero descobrir. T3 são os 800 Kelvin, que é igual a P2, que é 1,5, dividido por T2, que é 300 Kelvin, certo? Aqui dá para a gente dividir os dois lados por 100, ó, e corta as bolas, né? Lembra? 1,5 dividido por 3 aqui, ó, vai dar 0,5. Então, a pressão P3, eu passo 8 multiplicando lá, vai ser 8 vezes meio, mesma coisa que dividir por 2, né? Então, a pressão P3 a nova pressão é 4 atm nessa última transformação, certo? Beleza. Essa questão já é bem completinha para a gente analisar essas transformações e as leis, tá? A maioria das questões levam, de alguma maneira, em conta esse tipo de análise, beleza? Então, vale a pena guardar essa questãozinha aí. A resolução vai estar lá no bloco de anotações, hein? E também naquela pasta, arquivos de aula, que dá para vocês acessar pelo celular também. Tá? Vou colocar em PDF, certo? Tem o item C. Vou pegar mais um espacinho aqui. Deixa eu ver, não peguei minha água, né? Tudo bem, vamos acabar agora a aula, depois eu tomo água. Item C. Desenhe um diagrama de pressão por volume e esboce o gráfico das transformações desse gás. Esboce o gráfico. Isso é muito importante, tá? Para vocês não ficarem me xingando depois que o gráfico ficou uma porcaria. Beleza? Vamos colocar então os eixos aqui. Pera lá. Formas reta. Vou tacar mais no meio aqui, gente. Tá? O que é isso aqui? Ah, existe isso. Legal. Bom saber. Vivendo e aprendendo. Ó, então aqui eu tenho a pressão, sai mouse. Aqui eu tenho o volume. E aí eu vou representar cada um desses estados aí. Tem o estado 1, 2 e 3, certo? Entre o estado 1 e o estado 2, aconteceu o quê? Uma transformação isotérmica na qual o volume foi de 150 para 100. Então o volume diminuiu. Então vamos supor que o primeiro ponto esteja aqui, ó. Certo? Beleza? Tá? Esse aqui é o estado 1, né? Vou escrever assim, 1. Beleza? Aí ele passou para o estado 2, na qual o volume é um pouquinho menor e a pressão é maior. A pressão passou de 1
ATM para 1,5. Então vamos supor que está aqui. Não gostei. Vamos supor que está aqui. Não gostei. Aqui. Lembra que é só um esboço, hein, gente? Tá? E aí, como que eu vou fazer esse gráfico? Esse gráfico tem que ser uma isoterma, ou seja, aquela curva que vai passar assim, entendeu? Porra, não pensei nisso antes, né? O gráfico nesse negócio aqui vai ser complicado, rapaz. Vamos lá. Tá bom. Entendeu? É que o gráfico da nossa transformação, veja que é só esse pedacinho aqui, né? Entre o estado 1 e o estado 2. Lembrando que aqui ó, é o volume 150, certo? Depois ele passa para 100. Aqui esse volume está em litros. Deixa eu marcar aqui. Litros. E essa pressão aqui está em ATM. Certo? Então, isso aqui seria um esboço, tá? Numa prova, por exemplo, eu iria aceitar tranquilamente esse gráfico seu, que você fez na mão, tá? Beleza? Então essa é a primeira transformação, tá? Eu não vou anotar o valor da pressão, que senão vai ficar muita coisa. Eu vou só anotar da segunda transformação aqui, ó. Então a pressão no estado 2 era 1,5 aqui, ó, certo? Aí o que acontece? Ele sofre uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, em que o volume é constante e a pressão aumenta para 4 atm, certo? Se o volume é constante, ele vai permanecer 100, vai permanecer com esse valor que está aqui, ó, certo? Que eu estou marcando em amarelinho aí. Como que uma transformação acontece com esse valor mantido constante? Bom, tem que ser uma transformação representada estou clicando em coisa errada, representada por um segmento de reta, tá? Na cor correta agora. Vamos lá. Você consegue, Thomas. Você consegue. Não, é o vermelho. Ó, ó. Olha que beleza. Hã? Olha aí. Eu mudei depois a cor do negócio. Não acredito que eu fiz isso, cara. Tem que tocar. Isso. Aí, ó. Veja a representação da transformação isocórica ou isométrica, digamos. É uma reta vertical, certo? Uma reta vertical no diagrama PV, tá? Professor, eu queria saber como que é a transformação isobárica no diagrama PV. Bom, uma reta na horizontal, certo? Porque daí a pressão permanece sempre com o mesmo valor. Beleza? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: aqui nesse ponto, onde eu tenho o estado 3, tá? Tá passando uma outra isoterma. Vocês concordam? Deixa eu arrumar aqui. Tá passando uma outra isoterma. Essa isoterma é a temperatura lá de 800 Kelvin, enquanto a isoterma de baixo é aquela de 300 Kelvin. A temperatura inicial e a temperatura final aí desse gás. Beleza? Assim fica completinho. Vou deixar dessa forma aí, que eu acho que fica completinho, tá? É que o gráfico só tá meio tosco, porque eu tô fazendo na mão, mas enfim, acho que vocês entendem aí, tá? Se vocês quiserem, vocês lembram que vocês usaram aquela plataforma do Desmos, desmos.com lá, aquela calculadora gráfica, para construir o gráfico das curvas de aquecimento, lembra? Aquela curva de aquecimento? Dá para você usar com esses dados aí e ver como é que fica o gráfico lá também, tá? Tem como você construir lá. Aí fica mais bonitinho, né? O bagulho é na calculadora, tudo direitinho na reguinha, né, mano? Certo? Bateria acabando. Como você não tá conectado, bicho? Agora sim, olha só. Quer dizer que eu gravei a aula inteira com o brightness baixo? Será que ele grava assim, velho? Não, não, é só na minha tela, né? Tô viajando, bicho. Enfim, vamos pro exemplo 2. Exemplo 2. Um copo contém uma parte de chope e acima dela uma parte de espuma chamada colarinho, como representada na figura.
Tá? Uma bolha de gás, desprendendo-se do fundo, atravessa a parte líquida, de A para B, e em seguida a parte de espuma, de B para C. Observa-se que, nesse percurso, seu volume aumenta. Muito bem. Letra A. Por que ocorrem aumentos de volume da bolha de gás de A para B e de B para C? Vamos analisar um pouquinho isso daí. Primeiro, no ponto A, tá bem pequena a imagem aqui, gente, mas esse aqui é o ponto A. É lá no fundo da caneca de chopp. O que que acontece? Você tem uma bolinha pequenininha. Aí ele fala que quando chega aqui no ponto C, a bolha está maior. Por que que o volume aumentou? Certo? Vamos primeiro pensar nas outras variáveis. Se ele está falando que o volume aumentou, o volume aumentou. Mas isso provavelmente aconteceu porque as outras variáveis mudaram também. E é assim que a gente vai justificar. Entende? Se houve uma transformação gasosa, com o gás que compõe o gás que está dentro dessa bolha aí, então a gente tem que justificar utilizando as variáveis de estado. E o que, que acontece com elas? Muito bem. Tá? Vamos lá. Vamos pensar o que acontece, por exemplo, com a pressão. Certo? A pressão na bolha de gás que está lá no fundo do chope, certo? Ela equivale a qual pressão? A pressão atmosférica, que é a pressão que está sendo feita em cima do colarinho ali do chope e que está sendo exercida em todos os corpos que estão aí, inclusive no corpo da pessoa sortuda que está tomando esse chope, certo? Mas você tem a pressão exercida por essa coluna de chope aqui que está em cima dessa bolinha. Então a pressão, enquanto a bolha vai subindo, o que, que acontece? A coluna de chope em cima da bolha vai diminuindo, ou seja, a pressão da bolha diminui. Eu já sei que a pressão diminui, certo? E vocês sabem por que é importante o colarinho? Eu acho que todo mundo já ouviu falar a importância do colarinho na hora de servir o chopp, né? Ele é um ótimo isolante térmico, né? Então ele faz com que a temperatura do chopp que está lá dentro do copo ele impede o contato do chopp com o ambiente que está uma temperatura maior. E se você considerar, lembra daquela aula lá da dilatação de líquidos que eu falei sobre o recurso ecológico lá do congelamento do lago, que você tem aquelas massas de água que se movem por causa da variação na temperatura e, portanto, na densidade, isso está acontecendo aí dentro dessa caneca de chopp também. Então, a parte de cima do chopp está uma temperatura maior do que a parte de baixo. Então, enquanto a bolha sobe, além da pressão sobre ela diminuir, a temperatura dela, da onde ela está, vai aumentar. Certo? Aí olha só que louco isso. Se eu estou falando que a pressão diminui, tá? Considera a lei de Boyle. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se a pressão diminui, isso vai causar um aumento no volume do gás. Certo? Então aí estaria uma justificativa, mas a gente não pode deixar de fora a temperatura, porque está tendo variação também, né? Agora vamos pensar então na relação entre temperatura e pressão, que é a lei de Gay-Lussac, lei de Charles, perdão, tá? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais, né? Então se a temperatura está aumentando, certo? Se a temperatura está aumentando, isso vai fazer com que a pressão diminua. Eu acho que eu acabei falando errado isso daí. Eu fiz a análise da lei errada. Era a lei de Gay-Lussac mesmo, certo? Que é a lei que relaciona volume e temperatura. Para pensar. Se temperatura e volume são diretamente proporcionais, é isso, desculpem, tá, gente? Se temperatura e volume são diretamente proporcionais, do fundo do chope até o topo, se a temperatura está aumentando, então o volume vai aumentar também. Beleza? De forma mais de forma mais resumida, a gente pode usar a lei geral dos gases. Se liga. P2, V2, T2, eu estou chamando de estado 2 esse estado aqui. 2 e o estado 1 é a base do chope. Tá? É igual. Sai, mano. P1, V1, T1. Certo? Então se liga. Se eu isolar o V2 ali, olha o que eu vou encontrar.
vai ficar T2 sobre P2, que multiplica P1 sobre T1, que multiplica o volume V1, tá? Então, isso daqui eu pouco me importo, porque é o valor inicial, tá? E eu sei que vai ser um determinado valor. Agora, a temperatura, agora eu sei que ela aumenta enquanto a bolha sobe, e a pressão eu sei que diminui. Tá vendo como fica claro aqui, ó, que o volume sofre um aumento tanto por causa do aumento da temperatura, tá? Quanto por causa da diminuição da pressão. Então a justificativa basicamente é essa, tá? Beleza? O volume da bolha aumenta enquanto ela sobe, porque a temperatura aumenta e a pressão diminui ao longo desse movimento. Tá? A gente pode deixar dessa forma. Beleza? Aí eu vou editar esse texto depois e deixar ele vermelhinho, bonitinho, pá. Um pouquinho maior também para vocês lerem depois. Mas essa é a justificativa. Beleza? Vamos para o item B, no qual a gente vai usar a lei geral dos gases para fazer uma continha? Bora lá então. Considerando em A o volume da bolha 28 milímetros cúbicos, tá, gente? Aqui, pá, milímetros cúbicos. Acabou não pegando. Acho que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V daquele método de texto e aí não pegou o caráter especial aí. Mas tudo bem, enfim. Considerando em A o volume da bolha como sendo 28 milímetros cúbicos, a temperatura 7 graus Celsius e a pressão em que a bolha está submetida a 1,6 vezes 10 a quinta Pascal, determine em Pascal a pressão exercida sobre a bolha quando atingir o ponto C, no qual a temperatura é de 17 graus Celsius e ela passa a ocupar um volume de 46,4 milímetros cúbicos. Então vamos dar um monte de dado. Vamos organizar primeiro esses dados aí, tá? Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Aqui tá bom. Então eu sei que o volume inicial, vou chamar de V1, é 28 milímetros cúbicos. A temperatura inicial é 7 graus Celsius. Já passa para Kelvin esse troço aí, vai dar 280, certo? 273,7. Bom. E a pressão inicial 1,6 vezes 10 elevado à quinta Pascal, tá? Cada 10 à quinta Pascal é uma atm, então quer dizer que na verdade essa pressão aí, isso é só para a gente discutir, porque ele pediu no sistema internacional para a gente calcular, a gente vai manter no sistema internacional então, tá? Só para a gente analisar, 1,6 atm. Gente, 1,6 atm é um pouquinho maior que a pressão atmosférica, certo? Vamos lá. Eu sei que o volume passa a ser 46,4 milímetros cúbicos e a temperatura passa para 17 graus Celsius. Olha só, aumentou quanto? Aumentou 10, tá? 10 graus Celsius, então vai aumentar 10 Kelvin também. De 280 vai para 290 Kelvin. E eu quero descobrir qual é a pressão dessa bolha quando ela está lá no topo do colarinho. Beleza? Então note que nesse caso o gás está sofrendo uma transformação em que tanto o volume quanto a temperatura variam, fazendo com que a pressão também varie. Tá? Como que eu vou analisar essa transformação? Usando a lei geral dos gases. P2V2 sobre T2 é igual a P1V1 sobre T1. Certo? Tá? Eu vou isolar o P2 aqui antes de substituir os valores, ok? Então vai ficar, o T2 vai multiplicando lá, então vai ficar T2 P1 V1 dividido, e o V2 vai dividindo lá, V2 vezes T1, certo? Vamos substituir os valores. Vai ficar quanto? T2, 290 Kelvin, P1, 1,6 vezes 10 a quinta Pascal, que a gente nem vai mexer com esse 10 a quinta Pascal, certo? Ele provavelmente deve sobrar lá para o final. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vezes o volume V1, que é 28
milímetros cúbicos, tá? Dividido por V2, 46,4 milímetros cúbicos, vezes T1, que é 280 Kelvin. Beleza? Então bora lá. Dá para cancelar um monte de coisa aqui, ó. Divide em cima e embaixo por 10. Dá para cortar esses zeros. 28 dividido por 28 dá 1. Aí aqui em cima sobra, ó, 1,6 vezes 29. Sabe quanto que dá isso aqui? 46,4, mané. É. Vezes 10 a quinta, dividido por 46,4. Quanto que dá? Então, essa pressão P2 em Pascal, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Em atmosferas, essa temperatura vale quanto, gente? Uma atmosfera. Ou seja, o cara tá tomando chopp aonde? Na praia. Certo? Pressão de uma atmosfera. Beleza? Tranquilinho, né? O uso da Lei Geral dos Gases é bem sossegado, tá? Você pode utilizar ela para resolver qualquer tipo de problema, inclusive o problema 1 aqui, essas duas transformações, tá, gente, que a gente analisou aqui, no item A e no item B, poderia ser usada a Lei Geral dos Gases, tá? Aí é só lembrar desses detalhes aqui, ó. Como a temperatura 2 é igual à temperatura 1, ficaria aqui embaixo, por exemplo, ó, T2 por T1, só que aí, antes da conta, você ia cancelar. Entendeu? Eu vou apagar aqui para não ter problema, tá? Pronto. Fechou? Então, finalizando nossa aula aí, gente, eu espero que essa parte inicial vocês consigam pegar, principalmente da Lei Geral dos Gases e tal, tá? Qualquer dúvida, por favor, me procurem lá na plataforma, acessem o chat, tente fazer a tarefa, são 4 exercicinhos, bem de boa, tentem resolver esses exercícios, me procurem no chat, e é isso. Ótima semana para todos, tá? Fiquem por favor, fiquem bem, fiquem a salvo, cuidem-se, cuidem dos seus parentes, não deixem de saírem na rua para qualquer coisa, tá bom? Ficar inventando moda, tá ficando cada vez mais complicado esse negócio da pandemia aí. Cuidem-se, por favor. É nóis. Tchau, gente.